Olá, hoje é 30 de dezembro de 2025 e a gente vai fazer uma análise um pouco mais profunda de uma série de fontes para tentar entender como as grandes decisões, sabe? Aquelas que parecem distantes. Exato. Aquelas tomadas lá em Pequim, Washington ou até numa sala de reuniões aqui em Brasília, como elas acabam determinando, bom, não só o futuro da economia, mas a temperatura que a gente sente na pele, literalmente. É isso. A nossa missão hoje é essa: conectar os pontos entre três grandes temas. As tensões geopolíticas que, assim, estão redesenhando o poder global, E tão mesmo. os desafios gigantescos da nossa economia aqui no Brasil e a crise do clima, que, bom, já virou parte do nosso dia a dia. Para isso, a gente se baseou em matérias de portais como Agência Brasil, CNN Brasil, BBC News Brasil, Metrópolis, Poder 360 e outros. Ok? Então, vamos começar a desembrulhar isso pelo tabuleiro global, que está bem agitado. Bastante. A primeira peça desse quebra-cabeça é a China. Eles fizeram uma demonstração de força bem explícita, exercícios militares com disparos de foguetes reais ao redor de Taiwan. E as fontes dizem que a reação de Taiwan foi imediata, classificando a ação como uma intimidação clara e direta. E o ponto que realmente salta aos olhos aqui não é nem o exercício em si, é o timing. O momento, né? Exato. Não é um ato isolado, é uma mensagem, sabe? Uma mensagem muito calculada. Pequim está reafirmando a soberania sobre a ilha, mas também está testando a reação do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos. Faz sentido. E as fontes nos lembram de uma coisa. A inteligência americana, já no governo Trump, previa essa intenção da China de dominar Taiwan até 2027. Nossa, então não é algo novo. Não mesmo. O que a gente vê agora não é o começo de uma crise, mas talvez a aceleração de um plano de longo prazo. E por que acelerar agora? Você acha que tem alguma pressão interna no governo chinês ou é um recado direto para a nova administração em Washington? Eu acho que é uma combinação. Internamente, qualquer demonstração de força nacionalista é sempre, assim, bem-vinda para consolidar poder. Sim. E externamente é um teste. Com o novo ciclo presidencial nos Estados Unidos, Pequim quer medir exatamente qual vai ser o apetite de Washington para se envolver em mais um conflito de grande escala. Eles estão, na prática, perguntando: até onde vocês estão dispostos a ir por Taiwan? Falando em até onde estão dispostos a ir, vamos cruzar o oceano e falar dos Estados Unidos. Uma das notícias mais diretas das fontes é que a CIA conduziu um ataque com um drone contra um cais na Venezuela. Pois é. E o próprio presidente Donald Trump veio ao público confirmar, dizendo que o alvo eram instalações de carregamento de drogas. Exato. E essa ação se encaixa perfeitamente num conceito que as fontes estão chamando de doutrina Don-Ho. É um termo que vale a pena a gente entender. Com certeza. Para quem não está familiarizado, o que essa doutrina significa, na prática? Bom, basicamente é uma releitura da doutrina Monroe, lá do século XIX, mas com abordagem direta e assertiva do Trump. Entendi. A ideia central é reafirmar a influência total dos Estados Unidos na América Latina, que é vista como seu quintal estratégico, e combater ativamente a presença de adversários como China e Rússia na região. E como eles fazem isso? Através de forte pressão econômica e, como a gente viu nesse caso, ações militares diretas. Pontuais, sem precisar de uma grande mobilização de tropas, sabe? E as fontes mostram que não foi um caso único. Elas citam também um ataque a uma embarcação no Pacífico que deixou 2 mortos. Quer dizer, é uma política de tolerância zero na área de influência deles. Exatamente. Mas espera aí, isso não é contraditório? Ao mesmo tempo em que ele se envolve diretamente em ações militares na América Latina, as fontes também o colocam no centro das negociações de paz na Ucrânia. Sim, conversando com Zelensky. Isso, prometendo garantias de segurança. Como que a gente concilia essas duas imagens, a do interventor e a do pacificador? Olha, essa aparente contradição é, na verdade, a chave para a gente entender a política externa do Trump. Ela não é guiada por uma ideologia consistente de guerra ou de paz. E o que guia, então? Uma lógica puramente transacional. Se a gente conectar isso a um quadro maior, o que a gente vê é uma mudança fundamental na diplomacia americana. Ela deixa de se basear em alianças de valores e passa a funcionar quase como um balanço empresarial. Um balanço empresarial? Como assim? Pensa assim, a paz na Ucrânia tem um preço.
um acordo a ser negociado. A segurança de Israel tem um preço, e ele é pago com um contrato de 8,6 bilhões de dólares para a venda de caças F-15. Ah, o contrato que as fontes também noticiaram, que foi fechado em meio a encontros com Netanyahu. Esse mesmo. Tudo é uma negociação, um deal. O problema dessa abordagem é que ela deixa aliados tradicionais que dependiam de uma política externa americana mais previsível. Mais baseado em princípios, talvez. Exato. Deixa esses aliados numa posição de enorme instabilidade. Ninguém sabe qual vai ser o preço do próximo acordo. E essa lógica de movimentos de força e busca por uma nova forma de sustentabilidade, seja política ou financeira, não acontece só lá fora, né? De jeito nenhum. Aqui no Brasil a gente está vendo uma disputa parecida, mas no campo econômico. O caso dos Correios é um exemplo, assim, gritante disso. As fontes trazem números que impressionam. Impressionam mesmo. Um plano de reestruturação que prevê 15 mil demissões voluntárias e o fechamento de 1.000 agências. O objetivo declarado é estancar um déficit financeiro significativo e tornar a empresa sustentável. E para isso, o plano é profundo, não são só os cortes. O que mais tem? A empresa está revendo todo o plano de saúde dos funcionários, que é um custo altíssimo, e buscando captar 8 bilhões de reais para se modernizar. O ponto-chave aqui é que, em meio a tudo isso, surge a discussão sobre arranjos societários. O que seriam exatamente esses arranjos societários? É um sinônimo para privatização? Não exatamente. E essa é a nuance. Um arranjo societário, na prática, significa buscar parceiros privados para assumir ou gerir áreas específicas. Tipo o quê? Como a parte de logística de encomendas expressas ou a frota de veículos, sem vender a companhia inteira. É uma espécie de privatização parcial, fatiada. Entendi. A ideia é injetar eficiência e capital privado onde a estatal tem mais dificuldade, mas mantendo o controle estatal sobre a operação principal. Ok, a busca por sustentabilidade faz sentido no papel. Mas e as fontes mencionam qual é o custo social de fechar 1.000 agências? Muitas delas em cidades pequenas, em rincões do país, onde os Correios são o único ponto de contato do cidadão com o Estado. Às vezes até o único serviço bancário. Essa conta entra no plano? Essa é a grande questão que fica em aberto. É o centro do debate. O plano foca na viabilidade econômica, no balanço empresarial da estatal, para usar a mesma lógica que a gente viu na geopolítica. E o custo social? O custo social, o impacto de deixar uma comunidade isolada. Essa é uma variável que os críticos do plano dizem que está sendo subestimada. É o clássico conflito entre a eficiência econômica de uma empresa e a função social de um serviço público. E de uma crise estrutural em uma estatal, a gente vai para uma crise que abala o sistema financeiro e envolve os 3 poderes. O caso do Banco Master. Um verdadeiro nó. A situação é complicada. O Banco Central decretou a liquidação do banco, mas o Supremo Tribunal Federal está com uma investigação em andamento. Hoje mesmo estavam agendados depoimentos importantes, embora uma acariação tenha sido adiada. E o que torna esse caso tão complexo é justamente essa intersecção de poderes. Ele vai muito além de uma simples investigação sobre irregularidades financeiras. Ele toca em nervos expostos das nossas instituições. Como assim? Quando se fala em envolvimento do judiciário e até de familiares de ministros, o que isso significa na prática? Por que um caso de liquidação de banco, que parece ser algo técnico, sobe até o STF? É aí que mora o problema. A liquidação de um banco é, por natureza, uma decisão técnica do Banco Central. Ele tem autonomia para isso. Certo. O BC olha os números e diz: essa instituição não tem mais como operar, vamos liquidar para proteger o sistema e os correntistas. O que acontece no caso do Banco Master é que essa decisão técnica está sendo contestada na esfera judicial máxima. E o que a investigação do STF apura? Segundo as fontes, apura se houve algum tipo de favorecimento ou irregularidade no processo de fiscalização que antecedeu a liquidação. A menção a familiares de ministros, como o contrato da esposa do ministro Moraes com o banco, Sim, isso foi noticiado. adiciona uma camada de complexidade política, mesmo que a Procuradoria-Geral da República já tenha dito que não vê ilegalidade nesse contrato específico. E a tal acariação que foi adiada?
O que é isso e por que é importante? A cariação é um procedimento em que pessoas que deram depoimentos conflitantes são colocadas frente a frente, sabe? Para que o investigador confronte as versões. É uma ferramenta para buscar a verdade quando as histórias não batem. E o adiamento? O adiamento para 2026 significa que a resolução desse impasse, que gera uma enorme insegurança jurídica e para o sistema financeiro, vai se arrastar ainda mais. E o que está em jogo no fim? O que está em jogo, no fim das contas, é a clareza sobre os limites de cada poder. Até onde vai a autonomia técnica do Banco Central e a partir de onde começa a competência de investigação do Judiciário. É essa fronteira que está borrada. E enquanto essas batalhas acontecem nos corredores do poder em Brasília, aqui fora, a realidade tá batendo na nossa porta de um jeito bem literal. Vamos falar da onda de calor extremo. É aqui que todas essas discussões abstratas encontram o nosso cotidiano. As fontes trazem dados alarmantes. O INMET emitiu alerta de grande perigo para 6 estados e cidades do interior paulista, como Franca, chegaram a 42 graus. Sim, e esses números mostram um fenômeno que vai muito além de um verão quente. É um sintoma claro de um sistema climático desregulado, e as consequências são imediatas e trágicas. Como assim? As fontes fazem a conexão direta entre esse calor recorde e as chuvas devastadoras que atingiram São Paulo logo em seguida. Que causaram uma morte, né? Isso, uma morte, alagamentos e dezenas de milhares de pessoas sem energia. Ao mesmo tempo, lá no Acre, a crise se manifesta de outra forma. Inundações. 5 cidades decretaram estado de emergência. Calor extremo num lugar, água demais em outro. As duas faces da mesma moeda. Nossa, mas o dado que mais me chocou foi a disparidade de temperatura dentro da mesma cidade. Uma diferença de 15 graus Celsius entre Paraisópolis e Morumbi, em São Paulo. Impressionante. No mesmo dia, na mesma hora. Como isso é fisicamente possível em bairros que são praticamente vizinhos? Isso tem nome: injustiça climática. O que explica essa diferença brutal é o fenômeno das ilhas de calor urbanas. Em bairros como o Morumbi, com mais árvores, parques, solo permeável... A temperatura é mais amena. Exato. Já em áreas como Paraisópolis, superadensadas, com muito asfalto, concreto, telhados de laje ou zinco e pouquíssima vegetação, o calor é absorvido durante o dia e irradiado à noite. Isso cria um microclima sufocante. Quer dizer que a crise climática não é democrática. De forma alguma. Ela intensifica as desigualdades sociais que já existem. Quem tem menos recursos sofre mais. Sempre. E as fontes deixam claro que isso não é um problema só nosso. A escala é global e assustadora. Uma das reportagens cita uma previsão científica de que milhares de geleiras podem simplesmente desaparecer do planeta até 2050. E outra ponta é que quase metade dos ecossistemas aquáticos do mundo já está gravemente poluída por lixo. O cenário é sombrio. É bem sombrio. Mas a crise também nos força a buscar respostas e a olhar para o nosso próprio conhecimento. E nesse ponto, as fontes trazem um exemplo fascinante: a redescoberta do Cobogó. O Cobogó, aquele tijolo vazado? Esse mesmo. Uma invenção arquitetônica genuinamente brasileira, criada lá em Recife há quase 100 anos. E que agora está sendo revisitada como uma solução de alta tecnologia para o nosso tempo. Como ele vira solução de alta tecnologia? Parece simples, mas o design dele é genial. Ele permite a ventilação e a iluminação natural, mas bloqueia a incidência direta do sol. E isso reduz a temperatura? Drasticamente. Reduz drasticamente a temperatura interna de uma construção. É uma solução de baixo custo, sustentável e perfeitamente adaptada ao nosso clima. É fantástico! É curioso pensar nisso. Como encontrar a solução para o superaquecimento do seu notebook no manual da máquina de escrever da sua avó? A tecnologia estava ali o tempo todo, esquecida. E agora a gente percebe o valor imenso que ela tem num mundo que precisa desesperadamente se adaptar ao calor. Então, para a gente amarrar tudo, o que a gente viu hoje? Um cenário global onde as superpotências jogam um xadrez perigoso, testando limites da Ásia à América do Sul com uma lógica de negociação bem fria. Vimos uma economia brasileira lidando com seus próprios desafios estruturais,
seja na tentativa de salvar uma estatal gigante ou na crise de confiança gerada pelo embate entre os poderes. Exato. E, por fim, vimos como tudo isso se conecta a uma crise climática que não é mais uma previsão, mas uma realidade que a gente sente na pele de forma desigual e brutal. E uma ideia para levar adiante. As fontes de hoje nos mostraram crises em escalas gigantescas, geopolítica, econômica, ambiental, problemas que parecem completamente fora do nosso controle individual. Sim, dá uma sensação de impotência. Exato. Ao mesmo tempo, uma notícia pequena, quase perdida entre as manchetes, informou que o Brasil concluiu a formação de 109 mil novos agentes comunitários de saúde. Certo. A reflexão que fica é, diante de problemas sistêmicos que parecem avassaladores, qual é o verdadeiro poder das ações locais, da organização comunitária? De ter alguém na ponta cuidando da saúde da vizinhança para construir resiliência de baixo para cima? É uma ótima pergunta. Talvez a resposta para as grandes crises esteja também nessas pequenas ações. É algo para se pensar.